Este é o podcast Irmandade Corintiana número 153. E aqui estamos na formação clássica no meu lado, no outro lado direito. Está aqui o Gibson e no meu lado direito. Esse seu erro perpetuou já há uns 2 anos, tá perpetuando esse erro, né? Virou um bullying de 2 anos já. A piada já tá perdendo a graça, né? Acho que do outro lado direito. Acho que a maior parte do pessoal aqui, você devia contar, porque o pessoal, a maior parte nem sabe dessa história. Mas eu tenho o lado direito e o outro lado direito. Tenho 2 lados direitos. Enfim, mas estamos aqui, Fábio Gibson e eu, Guilherme, nesse podcast 153, não é isso? Isso. Hoje é no dia que o Corinthians usou a cabeça para ganhar, né? Literalmente. As cabeças. Bom, meus amigos, nós tivemos 2 jogos do Corinthians essa semana, né? A derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil. Você vai querer lembrar disso mesmo? E a vitória, claro, temos que falar da semana corintiana. E a vitória, como o Fábio bem disse aqui, com a cabeça contra o Atlético Paranaense, fora de casa, 2-0, gol do Love e do Pedrinho. E o que a gente viu foi muitas tentativas, né, do Carille nessas 2 partidas, tentar achar a formação ideal. Não sei se ainda achou, né, mas ele tentou, de 2 formas diferentes, armar a equipe. Acho que nenhuma das 2 formas deu completamente certo, né? A gente não pode ficar feliz com o futebol apresentado nem na quarta-feira e nem hoje, nesse domingo. Mas hoje, sem dúvida, hoje saímos com uma vitória. Você acha que o Carille chegou em alguma conclusão com essas tentativas e erros aí da equipe nesses 2 jogos? Eu acho que não. Você acha que ainda tá tudo meio bagunçado? Não, eu comentei agora há pouco no live pós-jogo do YouTube. Eu acho que o Carille tem um esquema de jogo, ele vem jogando com esse esquema de jogo, com exceção do jogo do Flamengo, onde ele arriscou com 2 na área ali, foi uma exceção, ele tem um esquema de jogo. Ele muda as peças, ali principalmente os 3 que ficam perto da área, certo? Vão mudando, né? Do meio pra trás, como você falou, o time já tá feito. Sim. Ninguém tem mais dúvida que o time é esse. Que é Fagner, Manuel, Henrique e o Avelar. O Ralf ali na cabeça. O Ralf ali na cabeça e dali pra frente começa a encrenca. Agora o Júnior Urso acho que também. Agora que ele voltou, mas agora que ele voltou, mas eu digo que tava tendo muita experiência ali. Às vezes era o Richard, exatamente. Mais o Ramiro. Então eu acho que. E lá na dúvida, também ninguém tinha dúvida que lá na frente era o Gustavo que se machucou, precisou ficar um tempo afastado. Hoje jogou ali os últimos 15, 20 minutos. Eu acho que essas 3 vagas, considerando todo mundo saudável, entre o Júnior Urso e o Gustavo, são os que estão. Exatamente. A debate aí, mas é o problema do Corinthians. E é justamente o problema, é o setor de criação. O setor de criação. Exatamente. O Corinthians não vem criando não vem conseguindo criar oportunidades para os atacantes concluir, né? Eu acho que nessas 2 partidas isso ficou bem claro. Eu acho que ainda contra o Atlético ainda conseguiu achar 2 chances ali que o Corinthians conseguiu colocar no gol. Sim. Mas foi eficiência, porque não tava o Roselli lá, né? Porque você chegou lá nos 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians tinha criado 4 chances de gol, feito 2 gols, né? Não tinha feito segundo ainda, mas... O passe do Jadson foi bonito, foi legal pro gol do Love. E eu acho que o Pedrinho mostrou um oportunismo ali numa bola que o Fagner deu um chutão pra frente, né? O zagueiro vacilou. O zagueiro vacilou. Vacilou porque o Pedrinho fez um jogo de corpo, né? Você até falou no nosso grupo de WhatsApp lá, o Pedrinho usando o corpo, quem diria, né? Quase inacreditável. Quase virando o Pedrão aí. Normalmente a pessoa encosta nele, ele já cai, já se rola no chão, dá 2 voltas e tal. Nessa vez ele fez bem a parede. Eu acho que os atacantes, o Love e o Pedrinho, aproveitaram bem essa oportunidade quando apareceu. E foram só essas 2 que apareceram e eles concluíram bem. Mas no resto da partida, sim, sem dúvida, foi sem criação nenhuma, sem criatividade nenhuma, né? Como eu falei, tem umas 4 chances ali. Teve uma do Love pro Vital, que foi uma boa chance, que não gerou nem finalização, porque o zagueiro chegou tipo 1 milésimo de segundo antes. Mas foi muito, muito pouco mesmo, né, que a gente viu. E teve aí um período de uma meia hora no jogo, os últimos 5 minutos do primeiro tempo e os primeiros 25 do segundo tempo, que só deu o Atlético, né? O Atlético ficou em cima, fez 2 gols, os 2 impedidos, os 2 anulados. Corretamente, sem precisar nem do VAR, mas o VAR só confirmou, né? O VAR serviu para confirmar. E se a gente for pensar na partida contra o Flamengo, o Corinthians não criou nenhuma chance ali, de verdade, né? Até a vitória do Flamengo foi justa, porque eles tiveram chance. O Cássio trabalhou bastante. Até foi eleito o craque da partida contra o Flamengo. E o goleiro do Flamengo quase estava assistindo a partida, né? O Corinthians não conseguiu concluir de verdade a bola ao gol adversário. Nessa partida já não. Acho que a gente já teve as conclusões e marcou gols, né? Então
Enfim, não sei se houve uma evolução tão grande, não sei se é porque foi o time do Atlético Paranaense, ainda como time reserva, eles pouparam o jogador, quase o time, acho que o time inteiro, né, para disputa da Recopa no meio da semana. Você acha que o Carille tem alguma conclusão? O Carille chegou, né, nessas duas partidas, Fábio? Eu acho que sim. Eu acho que no primeiro tempo o Jadson teve alguns lampejos que fazia um tempo que a gente não via no meio de campo. Inclusive saiu o gol num desses, né? Eu acho que o Carille tá tentando tirar o Ramiro daquele segundo volante, jogar ele pra ponta, fez o teste hoje. Que ele foi contratado pensando nessa posição, sim. Né? Não sei se foi definitivo, mas fez esse teste. Acho que o Pedrinho, alguém até falou aqui, escalando o Pedrinho na posição correta. Um pouquinho mais pro meio do que tanto jogada na ponta, acho que é isso, né? Porque ele é um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais no meio, acho que funciona um pouquinho melhor mesmo, com menos responsabilidade de marcação, né? Mas o Pedrinho não entrou exatamente nessa posição. Não, mas, enfim, eu acho que o Pedrinho hoje se mostra uma arma. E acho que a conclusão que se chega hoje, pra mim, assim, o Cássio a gente já sabe que sempre salva quando pode. Pra mim, assim, o Love, cara, o Love hoje, pra mim, jogou um partidão, ele fez a diferença na linha do Corinthians ali. Pra mim foi o melhor jogador, eu perdi na votação das notas que a gente pôs, mas pra mim foi o melhor jogador do Corinthians em campo, não só pelo gol que fez, mas assim, o que teve de jogada ofensiva, tirando o gol do Pedrinho, que não foi nem uma jogada ofensiva, foi foi o balão do Fagner que sobrou ali. Saiu do Love. E o time tava passando um sufoco até o momento em que o Carille mudou a posição do Love. Jogou o Love pra jogar um pouquinho mais atrasado. E aí o Love fez o que não tava conseguindo fazer. Segurou a bola na frente, tirou o ímpeto do Atlético, da bola aí e ficar rebatendo toda hora. O Love conseguiu segurar. O Love foi importantíssimo no momento. Se o Cássio foi importante naquela meia hora do Atlético bater na porta, o Atlético só não ficou batendo na porta porque o Love mudou de posição e segurou a bola lá na frente. Mudou a postura do time. Naquele momento, o Carille tirou o Vital. Né? E colocou o Love mais na posição do. E jogou o Gustavo lá na área. E o Gustavo lá na área. Eu acho que o Love, nesse sentido, ele ganha a posição. Se ele achar que o Gustavo não tem condições de jogar o jogo inteiro. Exatamente. E aliás, até foi isso que o Carille falou na coletiva depois do jogo, né? Ele não adiantou quem era o titular ou não, mas ele falou que quando o Gustavo tiver plenas condições, ele vai voltar à posição de titular. Não sei se vai ser já na próxima partida, mas com certeza o Love tá na frente do Bozelli nessa posição, pra tristeza do Gibson, que adora o argentino, né? Fora, Bozelli. Mas eu acho que se tem alguma conclusão pra tirar desta semana, é que o Corinthians precisa aprender a revezar o elenco. Ele precisa descansar esses jogadores. O Jadson, um pouquinho mais descansado, rendeu melhor no primeiro tempo. O Pedrinho descansado rendeu melhor no segundo tempo. Né? Tendo essa alternância, a gente consegue trazer o melhor desse time, né? Mesmo sabendo mas eu vou discordar levemente. Eu não acho que a questão é de descanso. Eu acho que todos esses jogadores ali desse setor fora da área, depois dos volantes, todos estão oscilando demais. O Pedrinho, às vezes, ele entra também sem jogar 2 jogos, ele entra e joga mal, às vezes. Hoje ele jogou bem, né? Então não dá pra confiar em nenhum deles. O Pedrinho não tem vaga garantida, Cleison não tem vaga garantida, Vital não tem vaga garantida, ninguém tem vaga garantida. Acho que ninguém tem vaga demais. Mas eu acho que essa alternância é importante pra preservar, pra você conseguir, assim, caso a técnica não esteja lá, pelo menos o físico estará. Não, eu sei, mas não tem alternado por causa do físico, alternado porque os caras estão jogando mal, e todo mundo fica pedindo, não, troca, ele troca, e o cara que entra também joga mal. Tem uma oscilação muito grande desses jogadores. Eu acho que, assim, pelo histórico do Carille até o momento, eu acho que o Cleison é um titular. Apesar de ter oscilado, quando ele joga bem, ele joga muito bem e ele é decisivo. Então eu acho que ele é um titular hoje. Pode perder a posição. Nessas duas partidas, eu acho que o Jadson, pela partida que fez hoje, apesar de não ter sido uma partida de encher os olhos, né? Mas como o Fábio falou, no primeiro tempo ele foi uma opção interessante, ele acelerou um pouco mais o jogo, acertou uns passes e tal, e deu assistência pro gol. Eu acho que o Jadson merece a chance de começar a próxima partida do Corinthians. Se ele vai manter essa posição ou não, é difícil dizer. Ele precisa jogar mais para definitivamente ser o titular. Mas eu acho que a gente chega nessas conclusões. O Love no meio, enfim, até o Gustavo ter plenas condições. E
o Pedrinho entrando na partida me parece uma opção mais interessante Pra segundo tempo, do que começando. O Pedrinho como Coringa, como... Vamos colocar o Pedrinho pra ele dar um amuleto, né? Pra ele dar uma corrida. Eu acho que ele descansado, quando os caras cansados, rende mais. Tá rendendo mais. Então, essas são as conclusões que eu chego. E eu espero que o cara ele tenha visto a mesma coisa que eu, pra não parecer que eu sou mentiroso. Mesmo se ele não viu durante o jogo, ele vai ver agora. Tá assistindo. Não, ele escuta o nosso podcast. Especialmente nesse contexto de hoje, que ele entrou hoje, o Corinthians na frente, tomando um sufoco, o Pedrinho no contra-ataque é importante. É importante. Se o Love ajudou assim que o Vital saiu e o Love mudou de posição, o Pedrinho do outro lado também ajudou bastante. Ele puxava o contra-ataque e tornava esse contra-ataque perigoso. Até o gol, né, saiu de uma falta que ele arrumou, que ele pegou o contra-ataque e entortou aquele mesmo zagueiro que depois falhou, exatamente, né? Exatamente. Fez um jogo de corpo, levou na velocidade, o zagueiro não conseguiu alcançar, teve que meter a mão ali. Depois, enfim, no desenrolar dessa falta, acabou dando esse balão e sobrou pro Pedrinho fazer. Então, o Pedrinho também foi importante hoje. E eu reafirmo, eu acho que o Pedrinho, pelo que ele teve chances como titular e teve chances entrando. Eu acho que o Pedrinho joga melhor entrando do que como titular. Acho que hoje sim, né? Talvez ele ainda possa continuar desenvolvendo esse físico dele pra poder render aí ao máximo o tempo todo. E a gente já falou demais, o pessoal não participou ainda. Tem perguntas aí, participações. Muita gente com a gente aí. Olha lá, Cristiano Fernandes falou que Cássio e Love foram os caras do jogo. O Cássio foi muito bem, foi eleito o craque da partida também, nessa partida contra o Atlético. E o Love foi como eu acho que tomou a segunda. Foi a segunda posição. Foi por milésimos ali que o Cássio acabou levando. Tem uns 2, 3 comentários aqui falando que o Jadson tá mal. Inclusive o Marcelo tá falando aqui o que aconteceu. Ele fez um belo passo pro Love, mas só. Tá jogando muito mal. O Jadson ainda não engrenou, né? Mas assim, ele tá disputando a posição, eu acho que com o Sornosa, né? E o Sornosa, apesar do belo passe, a gente vai ficar falando isso o ano inteiro, né? Apesar do belíssimo passe pro Love na final do Campeonato Paulista, com a bola rolando ele não funcionou tanto. Ele tem funcionado nas bolas paradas, né? Especialmente as bolas paradas pro Gustavo. Eu acho que nessa ausência do Gustavo, essas bolas paradas não rolaram tanto. E ele acabou perdendo a posição agora pro Jadson, que eu acho que merece a chance de ter uma continuidade mas também. O João Paulo falou aqui corretamente que o Jadson em forma é melhor do que o Sornosa. Talvez, mas o Jadson não tá em forma. Então a gente não conta com essa peça hoje, o Jadson em forma. O melhor e o Sornosa tem um vigor físico muito mais forte. Ele aguenta os 90 minutos, né? Mais jovem também. E aí é uma posição que o Carille conta também pra ajudar na marcação, pra atrapalhar a saída de bola dos caras e tal. E o Sornosa, assim, não tem feito isso nos últimos jogos, mas ao longo do ano tem feito isso no geral, né? Mas pra mim o que tá acontecendo com o Jadson ali, fora a questão física dele, é o que tá acontecendo com os três. Com aqueles 3 ali da frente da área. Então todos eles estão oscilando, erram passes bestas, estão desatentos no jogo, falta intensidade, os caras não correm atrás da bola. Não é só o Jadson, né? Está faltando pra todo mundo. Não, né? É verdade. Com raras exceções em alguns jogos, assim, mas... E até por isso que não se encontraram essas exatamente, peças, né? exatamente. Acho que a partir do momento que um deles encaixar, começar a produzir mais, a gente não vai ter mais essa dúvida. Mas eu acho que o melhor momento do Corinthians esse ano foi... com a crescente do Júnior Urso. E aí quando o Júnior Urso saiu do time, o time sentiu muito, caiu muito a saída dele. Agora com ele retornando, você começa a ver que abre um espaço, porque é uma opção a mais, é um cara a mais que os caras têm que marcar, que o adversário tem que marcar. Sim. Isso faz uma diferença para um futebol como o Jadson. Ter 2 ou 3 caras marcando faz uma diferença. Se é 2, se é 3, se é 1, é bem mais fácil pra ele. Não, e dá a opção ofensiva pro passe. Sim, também, pro passe. Pro passe. Eu queria fazer um comentário, porque tem muita gente falando aqui da vitória de hoje, mas não se deixa enganar, que hoje... Tem essa questão, hoje pra mim... Não tem que se enganar, o Corinthians não fez um bom papel. Não, mas eu queria um pouco além do não fez um bom papel. Tipo, pra mim hoje a vitória era obrigação do Corinthians. Apesar de estar jogando fora de campo, eu tava jogando com um time reserva. Ponto. Quando eu tava com um time cheio. Tinha que... Necessária. Vale falar uma coisa, assim. O time reserva do Atlético Paranaense é um time bem entrosado, porque o Atlético Paranaense jogou o Campeonato Paranaense
praticamente Quase inteiro é. com o reserva. Então Sim. esse é o time, se bobear, esse time entrou mais em campo do que o titular no ano. Ah, sim. O time que jogou hoje contra o Corinthians, né? Com algumas mudancinhas aí. Não, o time muito bem armado. Um time Esse muito bem treinador armado, muito bem treinado. do Atlético tá fazendo um bom trabalho e Sim, tal. sim. Então, assim, não é um time reserva qualquer, é um time Sim. reserva muito bem arrumado e muito bem entrosado. E jogando em casa. Não, mas é um time muito bem entrosado, mas é o time, assim, sem desmerecer, mas desmerecendo, do Atlético Paranaense. Não dá pra comparar com o jogo de quarta-feira que foi contra o Flamengo, com o esquadrão completo. Acho que dá pra comparar, Né? porque se você pensar assim, foi um jogo bem premonitório esse de hoje. O Corinthians ganha de 2-0 fora de casa contra um time rubro-negro que tá jogando contra o Corinthians na Copa do Brasil, que, A enfim, gente né, gostaria joga que fosse Libertadores. premonitório, Não, né? você é premonitório. Gostaria, Não, Escambau. mas o que eu tô falando é o seguinte, apesar da vitória hoje, desse 2-0, pra mim, o Corinthians jogou pior hoje do que jogou contra o Flamengo. Eu acho que o Corinthians jogou pior hoje. Jogou contra um time bem pior e tomou sufoco pra cacete. Contra o Flamengo, apesar de estar com 2 lá na frente, pelo menos jogou aberto. Podia não estar chutando a gol, fazendo o goleiro dos caras suar a camisa, mas propunha mais jogo, jogou com mais intensidade. Hoje em dia jogou acovardado, jogou pra trás. Eu acho que se o Corinthians tivesse feito um gol contra o Flamengo, assim como saiu um gol hoje, teria feito uma diferença enorme naquele jogo, né? O Não, jogo teria sido Mas diferente. Mas eu diferença acho- é que mas o eu acho Corinthians que- não conseguiu nem concluir o gol direito contra o Sim. Flamengo. Né? Não, Sim. tudo bem então, mas de novo, falando, mas era contra o Flamengo e não contra os reservas do Atlético Paranaense. Essa é uma escala completamente diferente, né, de jogo. E eu ainda acho que o Corinthians jogou melhor na quarta do que hoje, jogou pior hoje. Ganhou porque era um time fraco. Então você acha que o Bozelli deve voltar pro jogo na quinta-feira? Não, acho que a gente não marcou gol quarta-feira por causa do Bozelli. A gente teria marcado gol se não fosse por causa do Bozelli. Não, temos que pensar, tá? O Gustavo tá voltando pra gente não ter que contar Colocar com o o- Sim, Bozelli. O Júnior Urso tá voltando aí. O Avelar voltou há poucos jogos atrás e pode não ser o lateral que brilha, mas é um cara que tem feito a diferença esse O ano. Carlos Augusto, É. quando teve que substituí-lo nas últimas partidas, não foi bem, né? Isso. O próprio Jadson tá retomando também aí uma forma. A gente tá vendo o Vital, hoje não jogou particularmente bem, mas retomando um futebol que ele demonstrou no ano passado, o Pedrinho retomando. Eu acho que tem elementos aí pra gente pensar que, independentemente de quem é o adversário, o Corinthians pode sim jogar bem, pode sim meter 2-0 em qualquer rubro-negro na casa deles. E o fato do time ter levado a sério o jogo hoje, porque pode falar o que for, mas tava levando a sério, não faltou tanto assim intensidade hoje, faltou criação. Assim como foi no contra o Eu Flamengo. acho que o principal problema E do era um Corinthians é a jogo criação. não tão importante, digamos assim, né? Porque na prioridade do Corinthians não tá no brasileiro, pelo que a gente tá vendo. Eu acho que isso são fatores a se considerar. Eu discordo na sua opinião, de que o Jadson será o titular na quinta-feira contra o Deportivo Táchira, porque eu acho que ele vai poupar. Lara, O Deportivo Lara, um time venezuelano. você acha que ele vai poupar o Jadson? Eu acho que ele vai colocar o Sornosa. Eu acho que ele tava poupando o Sornosa hoje. Você acha que ele poupou o Sornosa hoje? Sim. Bom, o pessoal comentando aí, Gibson. Muita gente que tá falando que tem que dar mais chance pro Oia e pro Janderson. Isso é interessante, porque a gente pode até já engatar no assunto, né? A convocação do Pedrinho e do Vital. Eles foram convocados para a seleção olímpica, né? Que vai jogar um torneio na França. E aí pode ser Torneio que... amistoso. Torneio vale amistoso, enfim. O Corinthians hoje anunciou oficialmente que não vai pedir a dispensa desses dois jogadores. O Carille já falou no coletivo que tem que pensar no Corinthians sem a participação desses dois jogadores. Então aí pode ser uma chance, claro, pro Janderson e pro Oia, que tiveram poucos minutos até agora, né? E pro Regis, né? Porque não, Sim, também que chegou claro. e teve poucos minutos. Eu acho que a possibilidade é grande da gente ver mais desses jogadores. E a gente até estava vendo aqui antes da partida, antes do podcast, né? O Pedrinho e o Vital, por essa convocação, devem perder a partida de volta contra o Deportivo Lara, a partida de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e os jogos contra o Cruzeiro e Santos, e talvez contra o Goiás. A gente percebeu ali na tabela que esse jogo contra o Goiás está tá meio que sem data definida. Pode ser que a partida seja jogada só na volta da Copa América. Vocês acham que o Oia e o Janderson podem ser uma solução na falta deles? Eu acho que eles vão ter que ser, né? Não é que podem ser. A gente liberando o Vital e o Pedrinho, a gente vai precisar buscar opções. Tem lá o Cleison, tem lá o Ramiro, tem o Regis, possivelmente o Everaldo, que tá vindo aí, mas eu acho que não chegaria a tempo pra se entrosar e resolver ali. Se entrosar não, mas ser uma opção no segundo tempo. Enfim. Talvez.
tem algumas opções aí, mas acho que o Janderson, que já entrou, e o Oia, que já entraram também, vão acabar se tornando essas opções no banco, né? Alguém aqui perguntou, tava até buscando, não peguei o nome de quem foi, perguntou, hoje não era um jogo pra tentar colocar mais reserva, pra testar mais esses jogadores? Poderia ser se o Corinthians tivesse passado o sufoco que passou no começo do segundo tempo, né? Aí até o gol do Pedrinho não tava nada garantido ali. E ali, quando teve o gol, já tinha feito substituições. Eu acho que não era pela... Enfim, jogar no Corinthians é sem pressão, né? Mas o fato de ter um empate na rodada passada do Brasileiro, a derrota pro Flamengo... Tava precisando de 3 pontos, Tava precisando dos 3 pontos, tava precisando até voltar a marcar gols, né? Já eram 2 partidas sem marcar gols. Então eu acho que até para esse momento mais decisivo que o Corinthians vai passar agora, tendo a disputa da Sul-Americana e a partida de volta da Copa do Brasil, era interessante o Corinthians ter um resultado positivo fora de casa. Então acho que não era uma partida pra testar alguns reservas. Poderia ter sido se tivesse feito 2-0 mais rapidamente, enfim, ou não tivesse tomado essa pressão toda. Eu acho que poderia ser se fosse mais de 2. Acho que 2-0 ainda não seria. Né? Você perguntou, né, se o Oia e o Janderson podem ser a solução para essa saída do temporada do Vital e do Pedrinho. Acho que a palavra não é a solução, eles vão ter que ser a opção. Se eles vão ser a solução, a gente vai ver depois. A solução é um julgamento pós. Né? Eles vão ter que ser a opção é eles. Eles estão ali e vão ter que ficar à disposição do Carille. Até porque nem o Vital nem o Pedrinho são exatamente soluções também, né? Exatamente. O tempo todo. Às vezes aparece. Se tem uma coisa que a gente não tem nesse setor aí, é solução, por enquanto. Enfim, além da convocação do Pedrinho e do Vital para essa seleção olímpica, né? Tivemos outra convocação, a do Fagner e do Cássio, pelo Tite para a seleção principal, para disputa... Filha da puta, quem é esse cara? Para disputa de 2 amistosos agora no final do mês e depois para a Copa América, né? Já ficar, né? Já ficar direto. E eles devem perder, pelo menos, a partida contra o Cruzeiro e o Santos, e aí talvez essa do Goiás, aí tá em Aveiro aí, talvez eles percam também, mas enfim, acho que essa partida contra o Goiás vai ficar para depois. Mas eles vão perder pelo menos 2 partidas nessa fase final do Brasileiro. O Cássio, que já eleito agora pela Irmandade 2 vezes seguidas, o craque da partida, vai fazer falta, né? Sem dúvida nenhuma vai fazer falta. Se bem que o Walter, quando cobriu pelo Cássio, foi também o craque da partida, naquela partida. A gente confia no Walter, acho que até mais do que no Macedo, que tá chegando agora para substituir o Fagner. Mas com certeza esses 2 jogadores vão fazer muita falta pro Corinthians, não vão, Gibson? Pra mim, principalmente o Fagner. Você acha que mais do que o Walter? O Walter... Porque o Cássio é um substituto, não vou dizer que seja igual, mas, bom pra caramba. Acho que a gente tem uma confiança no Walter. Agora, no Macedo, quem é que tem a minha confiança do Wagner? Acho que ninguém. O Michel Macedo, nas vezes que ele entrou, achei que foi bem. Ele não comprometeu. Ele não comprometeu, mas o que o Corinthians espera é aquele ataque, aquele movimento agudo pela direita. De fato, né? Mas de repente ele tá entrosado com o Janderson. Ele é quase um zagueiro ali na lateral, né? Tipo, ele fica bem mais pra trás, joga bem mais... Ele faz mais o defensivo. Né? Eu acho que eles vão fazer muita falta, tanto o Fagner quanto o Cássio. E aliás, eu acho que assim, a convocação do Cássio, pra mim, o nosso treinador da seleção conhece o Cássio. Levou pra Copa do Mundo, trabalhou com o Cássio faz... Enfim, um bom período no Corinthians. Ele conhece o Cássio. Levar o Cássio pra Copa América, pra ele ser o 3º goleiro, eu acho que não precisa, né? Eu acho que se ele quer levar o Cássio, ele deve ter que levar pra ser titular. Se ele tá levando o Cássio pra ser titular, aí sim, leva o Cássio e bota. Ele é o meu goleiro, vai ser o titular. Claro. Agora, se é pra ser o 3º goleiro, meu amigo Tite, leva um outro cara aí, um cara que tá começando, um sub-23. Exatamente. Um jovem pra Pega um cara pra criar, né? Agora, se é pra levar o Cássio, goleiro experiente, se você conhece, bota ele pra jogar de titular. Se não, meu amigo, pra ser 3º goleiro, leva outro, deixa ele no Corinthians. Eu acho que ele é um 3º que, na verdade, é o 2º goleiro. Ele tá na lista ali como 3º, mas qualquer coisa acontecendo, o Tite vai confiar mais no Cássio. Não me parece. O Alisson e o Ederson tiveram muito mais chances. E eu acho que ele quer o Cássio lá pela liderança. Ele quer o Cássio lá muito mais pelo vestiário, por ser um cara que ele confia, que sabe que vai transmitir. De vestiário. Felipe Bastos, convoca ele, cara. Esse era o vestiário do Corinthians, uma alegria naquela época e tal. Todo mundo falava que ele era bom de vestiário. Leva ele, deixa o Cássio no Corinthians. Não tô falando que eu tô concordando com ele, mas eu vejo isso. Eu vejo o Cássio como um cara de muita confiança do Tite.
pra transmitir a Eu não mensagem. tenho dúvida, mas bota ele titular, então. Se ele for titular, tudo que eu tô falando bravo aqui, eu vou ficar mais tranquilo. Pô, é isso aí, Titi. Esse cara merece ser titular da seleção. O Rudiora tá falando que continua sem entender como é possível haver jogo de clubes quando você tem seleção. Quem tem jogadores na seleção fica perdendo. É porque ele tá acostumado, mas é que ele tá acostumado com a UEFA, cara. Você é europeu, mano. Cara. Aqui não é. Aqui assim, Comembol o bagulho é tenso, mano. Aqui CBF também o bagulho é tenso. Você tá acostumado com as Europa, mano. A próxima partida do Corinthians é contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Não é o Táchira. Não é o Táchira. Em Itaquera. E é bom o pessoal ficar atento. A partida é na quinta-feira. Não, quarta. 7h15. Quinta-feira, nesse horário diferente, 7h15, não é a partida 9, 8h30, 9h30, a partida é 7h15 em Itaquera. Eu até entendo a partida de volta que o Corinthians vai fazer lá na Venezuela ser num horário diferente. Essa partida ser 7h15 eu fiquei sem entender. Vai atrapalhar bastante os trabalhos da Irmandade aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o live pós-jogo. Eu não sei nem se eu vou ver o jogo. Eu vou ter trabalho quinta-noite. Com certeza eu vou conseguir assistir uma parte do jogo. Eu vou ficar vendo pelo celular umas partes, assim. Vai ser diferente. Mas o live pós-jogo da Irmandade no YouTube tá em aberto. Aí pode ser que não aconteça. Mas a próxima partida do Corinthians é essa. Contra o Deportivo Lara. Uma partida que o Corinthians tem que fazer o jogo em casa, né? Tem que ganhar. Tem que fazer valer aí em Itaquera o seu mando, enfim, tem que ganhar. De preferência, ganhar bem pra gente ir tranquilo pra Venezuela. Tem uma questão assim, não dá pra ir tranquilo pra Venezuela, não importa o resultado. Tranquilidade e Venezuela são duas palavras que estão bem desassociadas hoje em dia. Não, entrar em campo, tranquilo. Se conseguir entrar em campo. Essa é a questão, né? A gente não sabe nem quando vai ser esse jogo. O Cruzeiro que jogou... A partida tá marcada. Tá marcada, mas o Cruzeiro teve duas vezes a partida adiada contra esse mesmo time, a partida lá, por conta da incerteza que tá acontecendo lá. Então, faz o resultado aqui pra poder ficar bem, e se tiver que adiar, sei lá, jogar no meio da Copa América, não sei o que vai ser, mas enfim, eu acho que tem uma série de incertezas aí, que quanto mais a gente conseguir resolver isso aqui, melhor. Não, né? melhor. E não me parece, o futebol venezuelano, apesar da evolução recente e tal, não me parece ser um adversário difícil, né, Gibson? Eu li recentemente que parece que o Deportivo Lara tá mal no campeonato venezuelano. Não é nenhum time que tá na ponta lá, então não me parece ser nenhum bicho papão. É pra chegar e passar, tipo, pra mim é obrigação passar. E depois desse jogo contra o Lara, nós temos um jogo interessante também, em Itaquera novamente, contra o São Paulo. Que interessante. Interessante. Contra o São Paulo em Itaquera, normalmente é um jogo interessante. É um jogo Pro Corinthians interessante. Tem sido o interessante. O que não é interessante é ter esse jogo que se torna importante, mesmo o Corinthians tendo garantido 3 pontos agora. É um clássico contra o São Paulo, em casa e tal. Então, assim, é um jogo que o Corinthians vai se ver na obrigação de fazer resultado sempre. No meio dessas decisões, exatamente. Né, contra o Lara. E tendo que ir para Venezuela no dia, assim, na semana seguinte, jogando na quinta noite na semana anterior e não na quarta. Então é um pouquinho delicado aí. Tudo bem, conseguiu. O jogo vai ser às 7 da noite também. Mas eu acho que por mais que seja no meio das decisões, eu acho que pelo fato de ser contra o São Paulo, né? Assim como da mesma que fosse pro Palmeiras, vai fazer o time jogar esse jogo, aposte, melhor que o contra os dois. Sim. A intensidade vem nos jogos grandes. Sem dúvida. É isso. E eu acho que o time que vai jogar contra o São Paulo vai ser um time muito parecido com o que entrou hoje. Sim, eu tenho essa visão. E não acho que contra o Lara vai ser tão assim. Acho que aqueles 3 que mudam sempre vão acabar mudando contra o Lara. Talvez não os 3, mas vai ter alguma mudança ali. E depois contra o São Paulo vai voltar alguma coisa parecida com o que tava aí. Então eu acho que assim, não vai ser um time que vai chegar mordendo pra caramba, que tá jogando pra caramba. Eles nunca chegam mordendo em Itaquera, né? Não. É um time, mas é um time que, assim, tá mais mas arrumado não vai chegar hoje, quente, né? Tá lá nas pontas do Brasileirão hoje, né? Tá entre os 4 primeiros lá. Só que se o Corinthians ganhar agora do São Paulo, ele iguala em pontos, né? Sim. O Carille lembrou, foi até legal, ele falou isso na coletiva, né? Em 2015, nesse mesmo momento do campeonato, o Corinthians tinha 7 pontos. Acho que ele já tinha até pensado nisso, pensando no empate lá, ou enfim, lá. Mas o Corinthians ganhou, enfim, agora tem 8, então para ele já tá até melhor que em 2015. É uma equipe que fez história aí, mas a equipe de 2015 também evoluiu bastante no campeonato. Talvez seja até isso que ele tá querendo, né? Puxar um pouco essa evolução
da equipe no decorrer do campeonato. E acho que o William, que acabou de comentar aqui, tá certo. Essa vitória traz confiança pro Corinthians, né? Tanto pra jogar contra o Lara, quanto pra jogar no Clássico. E por aí vai, né? Tira um pouco de pressão, dá confiança pro time. Para um jogador como o Love, é bacana ter uma partida como essa, né? Eu acho que a cabeçada dele foi magistral ali. Também foi boa. Assim como o Pedrinho depois também, aproveitando ali e cobrindo o goleiro. Foram cirúrgicas. Assim. Sim, foram... para dar aquilo errado, era muito fácil. E os dois conseguiram colocar de uma forma que vagarosamente as bolas entraram onde precisavam entrar. Foram duas belas cabeçadas, tanto do Pedrinho quanto do Love, e mereceram fazer os gols ali, né? Deixa eu só falar rapidinho das meninas aqui. Bem lembrado, vamos falar das meninas, sabe? Foi uma semana importante para as meninas. Teve uma notícia negativa no começo da semana aí, a atacante Adriana se convocada, tinha acabado de ser convocada, fez gol no jogo contra o Santos e foi inclusive, se não me engano, no lance do gol que ela se lesionou. Machucou, E é uma lesão séria aí, envolve o joelho, tá aí nas mãos do Dr. Joaquim Grava, mas vai ficar um tempinho fora aí. Tá em boas mãos. Mas tá em boas mãos. Mesmo, enfim, independentemente disso, o Corinthians no meio da semana também ganhou uma premiação de melhor projeto de futebol feminino pelo ano de 2018 que fez. Então aí, a gente sempre falando aqui que o Corinthians é um clube que tem levado a sério o futebol feminino, esse prêmio vem a confirmar isso, fora os resultados, né? E resultados que mais uma vez vieram hoje aí, veio mais um resultado hoje. Ganhamos de 5-0 do Vitória de Pernambuco. Não é o Vitória da Bahia, é o Vitória de Pernambuco, jogando pelo Brasileiro. Foram 2 gols da Milena, deixa eu ver aqui quem fez o gol. A Gabi Nunes fez um também. Gabi Nunes sempre presente. A Vitória Albuquerque fez um também. E a Gi Crivellari fez mais um também, né? Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast. Esperamos que o Corinthians nessa semana consiga um belo resultado contra o Lara lá na Itaquera e a gente ganhe também do São Paulo em Itaquera novamente no domingo, né? 7 da noite. Eu acho que são 2 jogos que pra mim tem que ganhar. É obrigação vencer esses 2. Seria excelente. Eu espero que o Corinthians comece a fazer valer mais o seu mando em Itaquera. Né? Tá na hora. Não seria o fim de um podcast se o Gibson não pedisse uma semana de 6 pontos, né? Eu preciso de uma semana no mês, pelo menos. Mas por favor, Gibson, lembre os nossos espectadores. Pelo menos uma semana no mês tem que ser de 6 pontos. As nossas redes sociais. Olha lá, galera. Fora o Facebook, a gente tá, obviamente, aqui ao vivo agora. Tem o YouTube, a gente faz os lives pós-jogo. Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e Spotify. Né? Todos eles irem mandar Corintiana com TH. Só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians!